Glória a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e estamos aqui ao vivo. Que Deus abençoe você e sua família em nome do Senhor Jesus. Cremos que Deus é poderoso para operar milagres, sinais e maravilhas. E nós devemos entender, compreender algumas verdades espirituais que são muito importantes para a nossa vida espiritual, onde nós precisamos ter entendimento acerca daquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, uma coisa importante, pessoal, nós devemos nos importar com aquilo que Deus deseja de nós. Nós temos que entender que Deus ele nos criou por um propósito dele e nós precisamos descobrir qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Portanto, é muito importante que você compreenda qual é o desejo de Deus para a tua vida. E nós temos algumas palavras, algumas mensagens bíblicas que nos levam a meditar. E meditar em que ponto, missionário? No ponto aonde nós buscamos a Deus por qual interesse? Quais são de fato e de verdade os nossos interesses com relação a Deus? Ou seja, só milagres, só vitórias. E o querer de Deus para a nossa vida? Ou seja, o que Deus quer de nós? O que Deus deseja de você? Você já parou para pensar sobre isso? Que nós, na maioria das vezes, nós oramos a Deus para pedir coisas, para buscar por milagres, por vitórias. E quantas são as vezes que nós oramos para agradecer ao Senhor? Por isso é muito importante nós entendermos que a nossa vida não é só pedir. A nossa vida espiritual também tem momentos de agradecer, de louvar a Deus, de servir o Senhor Deus com todo o nosso coração. Por isso, em Mateus capítulo 20, versículo 17, olha só o que aconteceu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes, Jesus subindo a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e no caminho ele disse, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, e os escribas o condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para deles escarnecerem e açoitem. E diz mais, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. O Senhor Jesus ele está falando acerca dos flagelos que ele iria sofrer em Jerusalém, do que ele padeceria em Jerusalém. Mas olha que interessante, gente, o versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Será que era hora de alguém chegar e adorar Jesus e fazer pedidos? Não era hora, o momento de alguém dizer, mestre, fala-nos mais dessas coisas. Ou seja, o que podemos nós fazer por ti? Olha como o ser humano ele está longe de Deus. Quando nós pegamos essa palavra e meditamos profundamente nela, nós entendemos o quanto aqueles discípulos, os seus familiares estavam longe de Jesus. Ninguém se importava de fato e de verdade que ele ia para Jerusalém, que ele padeceria em Jerusalém, que ele daria vida em resgate de muitos, como ele diz. Então o que nós temos que entender, pessoal? Será que nós, nesse tempo presente, também vamos adorar a Deus só por interesse? Por isso chega um tempo de nós entendermos essas verdades espirituais e precisamos amadurecer espiritualmente. Deus nos criou não para nós vivermos pedindo para Ele um monte de coisa, mas para nós adorarmos a Ele, para nós servirmos a Ele. Jesus ele está descrevendo no versículo 17, você que entrou agora, Mateus 20, 17 e 18, mais precisamente no versículo 18 ele diz, eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas e condená-lo-ão à morte. Ele está descrevendo o que ele ia sofrer. E aí ele diz mais, e o entregarão os gentios para deles escarnecerem, e o açoitarem, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ele está descrevendo o que ele ia passar em Jerusalém. Mas aí vem a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, e faz um pedido estúpido. Não é hora de pedir isso. Era a hora
de alguém chegar e dizer, mestre, fala mais sobre essas coisas, o que nós podemos fazer. Eu tenho certeza que Jesus ia dizer, orem por mim. Tanto é que quando ele entra no Getsemane, ele diz para Pedro e para João, fiquem aqui, orem comigo. Nenhum deles orou por Jesus. E Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Ou seja, em outras palavras, eu preciso que alguém me ajude a orar. Mas o que mais as pessoas faziam no tempo de Jesus e hoje também é adorar Jesus só por interesse, por coisas que ele possa dar para nós. Isso não é o evangelho, pessoal, porque olha só o que Jesus diz. No 20 diz, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Estranho isso, né? Adorando o Senhor Jesus, mas já fazendo um pedido. E o 21, e ele disse-lhes, que queres? Eu imagino Jesus, ele estando falando acerca do que ele sofreria, e aí alguém chega e faz um pedido para ele, ele deve ter ficado surpreso. É como se ele dissesse assim, vocês não se importam comigo, com o que eu estou sentindo, com o que eu vou sofrer, a única coisa que vocês querem é só o milagre. Por isso ele diz daí para a mulher, que queres? Ela respondeu, dize a estes meus 2 filhos, olha o pedido dela, dize a esses meus 2 filhos que se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda do teu reino. E olha a resposta de Jesus. Jesus ficou decepcionado, porque olha o que ele diz, ó. Jesus respondendo, disse, não sabeis o que pedis. É sério, né? Por isso, olha para o pastor, olha para mim aqui. Tem que chegar um tempo de nós adorarmos a Deus. Irmos para a igreja não só por milagres que vamos receber. Nós estamos tão longe de Deus quando nós agimos dessa forma, pessoal, que aí eu digo para você, muita gente não permanece na igreja depois que recebe milagres. Muitas são as pessoas que depois que recebem as suas bênçãos, tchau Jesus. Muitas são as pessoas depois de curada, que abandonam o Senhor literalmente. O número de desviados do caminho é muito maior do que o número de pessoas que estão dentro da igreja. Jesus curou 10 leprosos, só ficou um com ele. E ele olhou para os discípulos, eu imagino a frustração dele, ele curou 10, só um ficou. E ele disse, não foram os 10 curados, onde estão os outros 9? Agora ele está aqui em Mateus, ele está falando sobre o que ele padeceria, sobre o que ele iria sofrer. Ele descreve para os discípulos. E ao invés de alguém chegar e dizer, mestre, nós vamos orar contigo, nós vamos orar por ti, já chega alguém fazendo um pedido. Ou seja, o interesse maior é o homem receber milagres do que servir a Deus. Por isso, nós devemos entender que tipo de evangelho que nós temos praticado. Porque desde o princípio os discípulos, está na Bíblia, pessoal. Leia Mateus capítulo 20, você vai se chocar. Porque Jesus está descrevendo o sofrimento dele, o que ele padeceria em Jerusalém. E aí vem a mãe dos filhos de Zebedeu e faz um pedido. Jesus disse, o que queres? Eu estou descrevendo para vocês que eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vou sofrer, vou padecer. Mas o que vocês querem? E aí Jesus deu a resposta, não sabeis o que pedis. E aí ele fala, ou seja, ele explica daí. Ele fala que não é dele, ou seja, ele não tinha autoridade para dar ou assentar à direita ou à esquerda dele. Mas você entende, será que nós não sentimos, meu irmão, o mínimo de sensibilidade nós não temos para procurar entender o que Deus quer de nós? Mas é sempre a mesma história, o que nós queremos dele. Não, mas missionário é que ele é Deus. Tá, mas aí entra um detalhe, o que ele quer de nós? Tu acha que ele quer só curar a gente, libertar, prosperar? Meu irmão, o ser humano está numa miséria espiritual que você não tem ideia. Por isso que o mundo está desse jeito. São Paulo, Rio de Janeiro, embaixo d'água. As pessoas não conseguiram entender ainda aquilo que Deus deseja delas.
Nós queremos satisfazer os nossos desejos, mas e o desejo de Deus para a nossa vida? Por isso a miséria humana é tão grande, mas tão grande, que são poucos os que serão salvos. Porque, meu irmão, nós não podemos mais viver, não é mais o tempo de dizer, Senhor, eu quero isso, aquilo, aquele outro de ti. É tempo de dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Porque, gente, pensa comigo, nós não temos vida própria, eu não sou de mim mesmo. Então, esse Deus, ele nos criou por um propósito. E o propósito será que está só em curar a gente, libertar? Por isso que Jesus também diz, não fosses vós que me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Gente, Jesus quer que nós venhamos ir e produzir frutos. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é eu ser curado e para mim, é ser curado para Ele. O Evangelho não é eu ser próspero para mim. Miseráveis. Como somos miseráveis. Estamos tão longe de Deus e das coisas de Deus. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo e desejam um milagre. E olha para mim, Deus vai operar. Mas você tem que ter a sensibilidade de entender o que Deus quer de você. Ou seja, depois que Ele te cura, depois que Ele te prospera, o que Ele deseja de você. Por isso, gente, nós somos tão miseráveis que nós não procuramos entender qual é o desejo, o querer de Deus para a nossa vida. Nós nos preocupamos mais conosco do que com o próprio Deus, com aquilo que Ele deseja de cada um de nós. E não vem com esse papo diferente, porque, meu irmão, é isso. Jesus está descrevendo para os discípulos o que Ele ia passar a padecer, e aí vem a mãe dos filhos de Zebedeu com a cara lavada, fazer um pedido para Jesus. Jesus está descrevendo o sofrimento dele. Não tinha um que se doía de fato e de verdade pelo Senhor, que dizia, mestre, eu vou orar contigo. Jesus, ele sobe com os discípulos no monte Getsêmani, e ele vai orar e ele diz, Pedro, João, oram comigo, porque minha alma está aflita até a morte. E aí ele vai orar mais adiante, quando ele volta estavam dormindo. Jesus diz, mas nem ao menos uma hora podeis vigiar comigo. Aí Jesus volta, vai orar novamente e diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O diabo estava vibrando, porque se Jesus desistisse, eu e você estaria no inferno. E era o nosso lugar, porque nós merecemos o inferno. Essa que é a realidade. Mas Cristo morre por nós para quê? Para nós fazermos papel de bobinho agora? Não, para a gente procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não passe essa vida sem descobrir qual é o plano de Deus para você. Porque eu garanto para você, infelizmente, a maioria das pessoas nasceu, cresceu e morreu e não descobriu nada disso. A maioria das pessoas vão nascer, crescer e partir dessa terra sem descobrir o que Deus de fato e de verdade quer de nós. Gente, isso é muito sério. O mesmo que morreu por mim e por você na cruz Calvário, ele deu a vida dele por nós. Existe um propósito nisso. Existe algo extraordinário que nós devemos descobrir. E uma coisa eu descobri, que Deus me chamou para pregar o Evangelho dessa forma. Isso eu descobri. Tudo que eu quis ser, eu não fui. Porque eu queria ser o que eu queria ser. Eu não queria ser o que Deus queria que eu fosse. Por isso, quando eu descobri o que Deus queria que eu fosse, hoje eu sou exatamente o que Deus desejou. Antes mesmo de eu nascer, de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus me disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. E no teu caso, antes de você nascer, Deus te conheceu. E Ele desejou o teu nascimento. Por isso agora se descubra em Deus o que Deus quer de você. Por amor a Ele. Ame a Deus. Ele nos amou tanto de tal maneira que Ele deu a vida do único Filho por nós. E nós amamos a Ele acima de todas as coisas, acima das nossas vontades, dos nossos desejos. Por isso é frustrante eu ler. Quando eu li isso aqui, eu meditei, eu me frustrei.
Eu disse, misericórdia, Senhor. Eu preguei domingo em Farroupilha, em Gramado. E eu levei a igreja a entender que existe um propósito muito maior do que nós simplesmente existirmos e sermos curados, libertos, abençoados. O que Deus quer de nós depois disso. Lembra de um fato? O endemoniado gadareno. Ele era um endemoniado, uma legião estava nele. E quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, o que aconteceu? O endemoniado diz, mestre, eu vou te seguir. Aí Jesus, olha o que Jesus disse. Ele disse, não, tu não vai ir onde eu for, mas uma coisa tu vai fazer, tu vai voltar aos teus e vai contar quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Meu irmão, segundo a história, esse camarada ganhou muitas cidades para o reino de Deus. Ele pregou, ele testificou aquilo que Deus tinha feito na vida dele, porque era um homem tão endemoniado que grilhões, cadeias, ele fazia em pedaços. Mas quando Jesus vai à terra dos gadarenos, o que aconteceu? Gente, extraordinário, aquele endemoniado que ninguém segurava, ele se feria com pedras nos sepulcros. Quando aquele endemoniado viu Jesus, ele correu e caiu de joelho. É isso que o diabo faz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a única coisa que o diabo pode fazer contra nós é correr e cair de joelho diante de nós. Não por nós, mas por aquele que habita em nós. Entende? E um dos desejos de Deus é, Ele quer fazer de você a morada dele. Procura entender e compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você foi chamado por um propósito e Deus ama você. Você vai, presta atenção, eu estou com 45 anos, que idade você tem? Você vai passar o resto da tua vida de bobeira, como já passou até agora, sem descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida, e não adianta fugir disso. Você tem que encarar os fatos. Caso contrário, você vai passar nessa vida em branco, a vida toda pedindo coisas para Deus, e aí Deus se dá, Deus opera, Deus faz a obra porque te ama, mas aí chega um dia lá no céu e Deus vai dizer, e você nunca se preocupou com aquilo que eu queria de você, né? E aí imagina Deus se mostrando uma dimensão de coisas que Ele esperava que você realizasse para Ele e você não fez. Por isso que Jesus disse, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e semeou em 4 tipos de terra, 4 tipos de coração de homem. E só um produziu fruto a 100, a 60 e a 30. E os outros 3, pastor, missionário, foram para o inferno. A cada 4 que ouve o evangelho, só um vai ser salvo. Depois não digam que não foram avisados. Gente, eu não vou mentir para você, dizer que todo mundo vai para o céu. Vai para o céu quem ficar firme em Jesus. Bem-aventurado é você que ouve a palavra. Bem-aventurado é você que tira tempo para meditar, descobrir o que Deus quer de você. Por isso é frustrante meditar em Mateus capítulo 20, versículo 17, melhor, do versículo 18 e 19, aonde Jesus descreve o sofrimento dele, aonde ele diz para os discípulos, ele tira à parte os discípulos, e ele começa a falar acerca do que ele iria sofrer. E depois que ele termina dizendo o que ele sofreria, o que ele iria padecer, vem a mãe dos filhos de Zebedeu e ela faz um pedido para ele. Ela não se importa com o que ele ia passar. E nem os discípulos. Tanto que depois você pode ler em casa, os 10 discípulos, os outros 10 se levantaram contra os 2 e o pau comeu. Quebrou o pau entre os 12 discípulos, porque 2 queriam a posição. A única coisa que estavam esperando era a posição. Não em servir a Deus, eles não tinham entendimento. Por isso que depois que se converteram, morreram pelo Evangelho. Pedro, segundo a história, crucificado de cabeça para baixo. O Paulo, né, que depois foi um apóstolo levantado fora de tempo, porque ele era um endemoniado, era o Saulo de Tarso. Jesus levantou ele morreu decapitado. Quando os discípulos descobriram qual era a vontade de Deus, eles largaram tudo e fizeram cumprir a vontade de Deus. Até o momento que eles não eram convertidos, eles só queriam receber coisas. Posição, quem vai ser o maior entre nós?
Era isso que eles tinham no coração deles. Aí eu até vou concluir aqui para você entender. Aí Jesus diz no 21, que queres? Ela respondeu e disse, que esses meus 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda do teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Disseram, podemos. E diz-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, o assentar-se à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Agora olha só o que acontece. E quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, quando houve contenda entre os discípulos, aí Jesus chamou novamente para junto de si e disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Agora olha o que Jesus diz, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está registrada a vontade de Deus para a tua vida. Não é você estar na terra para ser servido, mas para servir. Servir. Sirva a Deus com a tua vida, sirva a Deus com a saúde que Ele te dá, sirva a Deus com a liberdade que Ele te dá, sirva o Senhor Jesus com a prosperidade que Ele te dá, sirva o Senhor Jesus com toda a tua vida. Se você tiver uma área só da tua vida que você cria uma reserva e você diz, não, com essa área eu não vou servir a Deus, não. Gente, que miserável. Eita, gentalha. Gentalha. Que gente miserável. É como diz Apocalipse, o homem diz assim, agora sou rico, abastado, não tenho falta de nada. O próprio Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Gente, olha o que Jesus falou no 28, bem como o Filho do Homem, imagina Jesus, ele sendo o único Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Aí eu, que sou um comedor de feijão e arroz, um mortal, vou começar a achar que eu sou alguma coisa? Meu irmão, eu fui chamado para servir, você também. Senão não entra no reino. Tu acha que Deus vai deixar um boca mole entrar no reino de Deus de novo? Alguém que quer ser muito, quer ser grande. Eu faço o que eu quero da minha vida. Deus até diz para mim, servir a Ele, seguir Jesus, mas não vou seguir não. Jesus até disse aí, aquele que perseverar até o fim será salvo, mas eu vou viver a minha vida, afinal de contas é a minha vida. Tua vida é uma ova, nem sabe o dia que vai morrer. A partir do momento que nós não sabemos nem o dia da nossa morte, olha para mim, a vida não pertence a mim, a você, pertence a Deus, por isso faça da tua vida algo importante para Deus, não para você. Abra teus olhos, veja o que Deus deseja de você. Ele tem um plano para a tua vida e esse plano vai refletir para a eternidade. Por isso, pare e pensa, medita. Enquanto os discípulos estavam preocupados com posições, né? E a mãe dos filhos do Zebedeu chegou e fez um pedido estúpido para o Senhor, quando ele estava revelando para os discípulos em particular o que ele ia sofrer. Ninguém se importava com ele. Por isso eu venho aqui hoje à noite e digo, você se importa com Deus ou você se importa só com a tua vidinha? Essa é a realidade, pessoal. Enquanto nós nos importarmos só com nós vamos viver uma vidinha medíocre, pobre. Podemos até ter um certo sucesso, mas é uma miséria isso diante de Deus, porque nós não estamos no fio da meada, na direção de Deus, no propósito de Deus, e o propósito de Deus sabe qual é? Quem quiser ser grande, seja servo,
Porque Jesus diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por isso, dê a tua vida agora em prol do reino de Deus. Existe um ID que nós devemos cumprir. E o que eu mais vejo na internet, sabe o que é? Pessoas que negam a Deus aquilo que Deus pede para servirem a Ele. Mediocridade pura dentro da igreja, dentro dos cultos. Pessoas que vão só para serem curadas e depois que recebem os seus milagres, tchau pastor, tchau igreja, tchau Jesus. Gente que vai só para receber dinheiro, depois que recebe, tchau Jesus, eu não preciso de ti. Se você não servir a Deus com todas as áreas da tua vida, você não vai servir com nenhuma. E tão pouco vai entrar no reino de Deus. Se tu não amar Deus acima de todas as coisas, esquece reino de Deus. Essa é a realidade dos fatos. Esse evangelho diluído que está sendo pregado aí, que Deus é amor, Ele é amor, mas Ele é juiz e justiça. E não vai haver comunhão entre o fiel e o infiel. A palavra de Deus é clara, não existe comunhão. Aquele que é de Deus serve a Deus com toda a sua vida. Quem não é de Deus serve com reservas. Até aqui eu vou, ali eu já não faço. Aprenda a amar a Deus. Eles não amavam a Deus. Não amaram a Deus. Os discípulos não amavam a Jesus porque eles não entendiam. Quando Jesus mais precisou deles, eles não estavam com Ele. Mas depois, graças a Deus, quando se converteram, morreram por Cristo. Por isso, morra por Cristo e você vai ganhar a tua vida. Salva a tua vida, procura salvar a tua vida dentro de uma visão humana e tu vai ver onde é que tu vai parar. Agora que eu fui curado, missionário, esse boca aberta desse missionário aí fala essas coisas, não tô nem aí com esse Jesus também. Deixa entrar um câncer de novo para tu ver se tu não lembra de Jesus. O que tem de gente estúpida, gente, que há 15 anos, o que Deus operou de milagres, e as pessoas, ao invés de se entregar para Ele, se entregavam para Satanás, e se entregam para o diabo, querem viver a sua vida. Quem não viver a vida para Cristo não vai entrar no reino de Deus e ponto final. Pode resmungar, pode reclamar, pode falar o contrário, vai ser conforme a palavra, porque nós não mudamos o evangelho. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor do evangelho, por amor dele, salva-la, ganhá-la. Por isso ele disse, persevera até o fim. E você vai ser salvo. Jesus te chama para a vida eterna. Ele deseja te salvar. E Ele morreu para isso. Jesus não morreu para te curar apenas, te prosperar. O que tem de gente que vende a alma para o diabo por causa de dinheiro, tu não tem ideia. O que tem de gente que não vai para a igreja por causa do dízimo. O que tem de gente que quando morrer vai pagar R$1.000 por um caixão e vai deixar fortunas no banco. E vão ir para onde, missionário? Tudo para o inferno. Amaram mais as coisas do que a Deus. O rico e o Lázaro. O rico era o infeliz. Vivia na sua abundância, morreu e foi para onde? Onde é que Jesus disse que foi para o céu? Seja infiel a Deus para tu ver onde é que tu vai parar. Um Lázaro, que era um mendigo, vivia sendo lambido pelas as chagas, lambido pelos cachorros. Onde é que foi o Lázaro? Ele cria em Deus, buscava a Deus, os anjos vieram e levaram ele. O problema não é ser rico, o problema é ser, meu irmão, enganado pelo demônio da riqueza. Mamon é o espírito que age seduzindo o homem, aonde o homem acha que ele é alguma coisa porque tem muito, e tem é nada. Por isso, seja rico, seja pobre, entrega a tua vida para Jesus. Caso contrário, você está lascado. Eu não vou para a igreja por causa do dízimo, da oferta. Não, por causa do demônio que age na tua vida, que te impede de você ser fiel ao Deus que te dá todas as coisas. Você sai da igreja, se afasta de Jesus, não porque o pastor fala de dízimo, mas por causa do demônio que age no teu espírito e que te seduz a você viver em prol das coisas que Deus te dá e não viver em prol do Deus que te deu todas as coisas.
Ou tu acha que Deus vai querer te dar prosperidade só para você, criatura esquisita? Isso é estranho, né? Deus te cura para você. Deus te prospera para você. Tu acha que Deus quer te dar emprego, aumento de salário, quer te dar um faturamento extraordinário na tua empresa para você? É para Ele, meu irmão. Acordem, pelo amor de Deus. Tem gente, eu vou dizer para você, tem gente, eu conheço mega empresários que se tirasse 10% de tudo que ganham por mês, não faria nem cócega no faturamento. Então o problema não é o dízimo, o problema é o que a pessoa tem dentro dela, que é um demônio que leva ela a negar a Deus aquilo que pertence a Deus. Os mega milionários que tem no mundo, se eles tirassem 10% todo mês e dessem para a obra de Deus, ia fazer falta para eles? Nem ia mexer na fortuna que Deus deu para eles. Gente estúpida! O problema não é o dízimo, o problema é o que está dentro da pessoa que impede ela de ser fiel a Deus. Falta de vergonha. Eu trabalho, ganho dinheiro, vendo, prospero com aquilo que Deus criou e eu não sou fiel a esse Deus que me dá todas as coisas. É falta de vergonha na cara. Essa é a palavra. Eu sou curado, sou liberto na igreja, aí eu abandono esse Deus porque afinal de contas eu tenho a minha vida. Então qual é o dia da tua morte? Quando tu vai morrer? Me diz. Ah, eu não sei, missionário. Então eu digo para você, você não é dono da tua vida. Você não tem nada, a não ser o livre-arbítrio onde você decide servir a Deus ou não. E depois, pela tua decisão, tu vai para o inferno, se tu não tiver em Cristo. E acabou, gente. O evangelho diluído que está aí, onde as pessoas querem ouvir só nhenhenhenhen. E, meu irmão, isso é demônio. Gente, se nós não nos convertermos a Deus, nós estamos perdidos. Nós estamos entrando numa eternidade que não tem fim. E ninguém escapa disso. A pessoa pode até sair da live, não querer ouvir, mas ninguém vai escapar disso. Ninguém vai escapar de estar diante desse Deus, que Ele criou todas as coisas, tudo que existe, tudo que há, e deu a vida do único Filho para salvar gente como a gente. Por isso aproveita a oportunidade, porque Deus se chama para a vida eterna. E não venda a tua alma para o diabo por nada dessa terra. Tudo que está aí vai ser destruído a fogo. Um dia Jesus disse assim, esse templo vai ser destruído. E os judeus riram dele. Foi totalmente destruído o templo em Jerusalém. E o ouro foi levado para Roma, foi saqueado pelos romanos. E Jesus avisou, eles não quiseram ouvir. Um dia Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te juntar, te abraçar, te juntar como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas tu não quis, ele chorou sobre Jerusalém. 78 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída. O templo de Salomão foi destruído, saqueado. Tudo levado, roubado, levado a Roma. Os judeus foram espalhados por todas as nações porque negaram o Filho de Deus. Mas glória a Deus por isso, foi o plano de Deus, porque se o judeu tivesse aceitado Jesus, nenhuma outra raça seria salva. Por isso, hoje a salvação chegou aos gentios. E bem-aventurado é aquele que crê e entrega a vida para Jesus, porque a maioria, eu garanto para você, está indo para o inferno, pela palavra. Eu não garanto nada, é a palavra que garante. Cada 4 que ouve, só um vai ser salvo. Você quer pagar para ver? Então entrega a tua vida para Jesus. Eu não estou pregando aqui para você ter medo. É para você abrir os olhos. As pessoas querem ouvir, sabe o quê? Que tudo vai dar certo. Vai ser uma bênção. E depois nós vamos tudo para o céu. Meu irmão, Jesus falou que a maioria vai se perder, criatura. Então procura entender o que Deus quer e deseja da tua vida. Chegou um tempo de nós acordarmos. Você pode ter o que você deseja. Vou dizer para você, eu profetizo sobre a tua vida, que você cresça mais muito em todas as áreas. Agora que nenhuma área da tua vida você se prenda a ponto de você negar o Deus que te dá todas as coisas. O diabo caiu no céu porque ele olhou para as coisas que Deus deu para ele, deixou de olhar para o Deus que dá todas as coisas e que cria todas as coisas. Todo aquele, seja quem for, que passa a olhar para as coisas e não para o Deus que dá todas as coisas, vira diabo.
Porque uma coisa eu digo para você, Lúcifer caiu no céu, gente, isso é uma loucura. Quando você para pensar, o céu era perfeito, gente, perfeito. Até que um dia um querubim da guarda, ele começou a olhar para as coisas que o próprio Deus deu para ele. Só que aí entra um detalhe, não é só as coisas, porque ele mesmo foi criado a partir de Cristo. Lúcifer não existia, Jesus fez ele existir, Jesus criou ele. E aí Deus deu uma glória para ele. Ezequiel capítulo 38, se não me foge, fala sobre isso, ou 28. Depois vou postar até na live aí para você ler. Postei há pouco, à tarde também, sobre essa queda do diabo. Ele começou a olhar para as coisas que ele tinha recebido de Deus. E ele deixou de olhar para o Criador, que dá todas as coisas e que tinha criado a ele. E aí ele disse, não, porque eu sou o cara. Cuidado com esse negócio de alguém dizer que tu é o cara. Que não... Meu irmão, não existe. Deus, ele é. Deus é. Nós somos a criação de Deus, recriados agora em Cristo, nova criatura, lavados no sangue do Cordeiro. Mas olha para mim, nós somos criação. Deus é um só. E ninguém ocupa o lugar de Deus. E aí esse camarada chamado Lúcifer achou que ele era muito, porque eu fui criado, então tá, Deus me criou, mas me deu toda essa glória, me deu uma autoridade tremenda, estou acima de 1/3 dos anjos. Sabe o que ele disse? Subirei às mais altas estrelas do céu e serei igual ao Altíssimo. Desde quando que a criatura vai ser igual ao Criador? Acorda para a realidade. Desde quando que a criatura vai ser igual ao Criador? Meu irmão bate continência e diz, Senhor, eis-me aqui, me prepara, envia-me a mim. Não queira se exaltar, aquele que se exalta será abatido, será humilhado. Essa é a realidade. Deixa Deus fazer de você o que Ele quer que você seja. E quando Deus te der crescimento, não se eleve o teu coração. Deus mesmo diz para o povo de Israel, quando eu te meter na terra prometida, na terra que mana leite e mel, quando tu tiver vacas, quando tu prosperar, quando tu tiver mais isso, mais aquele outro, não diga que foi pela força do meu braço que eu consegui. Antes te lembre do Senhor teu Deus. A maioria das pessoas caem por isso. Uma coisa que eu acho tão engraçada, e você vai concordar comigo, todas as pessoas que quando estão bem, elas dizem assim, eu não preciso ir na igreja porque eu tenho Deus em casa. Mas olha para mim, quando estão mal, ninguém diz o seguinte, eu tenho Deus em casa. Quando estão mal, no fundo do poço, ninguém diz eu tenho Deus em casa. Aí diz assim, eu preciso ir para a igreja. Presta atenção à paranoia, à loucura que é isso. Quando estamos bem, nós temos a tendência maligna de dizer assim, eu não preciso ir na igreja porque eu tenho Deus em casa, mas deixa ter problema para ver se tem Deus em casa, entende? Por isso, gente, o melhor momento para a gente servir a Deus é quando tudo está bem diante dos nossos olhos, quando as coisas estão fluindo. Caso contrário, a gente só mais um interesseiro. Só mais um interesseiro, onde queremos as coisas e não aquele que dá todas as coisas. Vamos orar, Pai. Eu abençoo cada homem, cada mulher, Pai, cada pessoa, cada jovem, cada homem, cada mulher. Meu Deus, essas pessoas foi o Senhor que criou. O Senhor formou, Pai, o Senhor criou o espírito e formou o corpo físico desde o ventre da mãe. E por um propósito. E eu peço, Senhor, que elas venham descobrir qual o propósito para a vida delas, para que não venham se frustrar espiritualmente depois. Porque, Senhor, Tu mesmo dissesses e Tu nos desses uma luz acerca disso. Quando Tu dissesses, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Claro que na nossa condição medíocre e pobre e miserável que nós nos encontrávamos, Senhor, aonde estávamos mortos por pecados e ofensas, como diz a Tua palavra, nós não tínhamos condição nenhuma de Te servir. Mas agora que o Senhor nos resgatou da morte, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, meu Deus, agora chegou o tempo de nós servirmos a Ti. Por isso Tu disseste, Senhor, também, não fosses vós que me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome, meu Pai o fará. Senhor, abra-lhes o entendimento, que ninguém venha servir a Ti por reservas, que todos venham servir a Ti em todas as áreas, porque, meu Deus, o diabo tem enganado o ser humano, principalmente no tocante ao dinheiro. Quando o homem prospera muito, ele já não é fiel a Ti, não quer ser fiel porque o dízimo dele é grande. E é nisso que o diabo derruba as pessoas e vai levar muita gente para o inferno. Porque, Pai, o Senhor deu a prosperidade e a abundância para essa pessoa ser usada por Ti para ganhar almas para o Teu reino. Mas, Pai, a miséria humana é tão grande que as pessoas preferem dar para o diabo do que devolver e serem fiéis a Ti. Por isso, Deus, quando as pessoas estão na miséria, passando necessidade, elas dizem, meu Deus, me ajuda. Mas e quando o Senhor ajuda, elas continuam falando, meu Deus, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Por isso, dá-nos esse entendimento para compreender as Escrituras e sermos fiéis a Ti, hoje, amanhã e para sempre, em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo a empresa, o trabalho, o emprego, a vida financeira, a vida espiritual. Eu abençoo a vida espiritual de cada homem e cada mulher. Todos venham ter entendimento da Tua palavra e cresçam, Pai, espiritualmente em primeiro lugar e também em todas as áreas sejam abençoados. Amém. E graças a Deus. E você que orou comigo, diga, Senhor Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Eis-me aqui, Senhor, para Te servir. Eis-me aqui, Senhor, o servo do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Você que está me ouvindo, você que vai ouvir, você que vai, sabe, se deter na live, vai ouvir toda ela, eu vou dizer para você, glória a Deus pela tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. E se você observar, a maioria, muita gente não consegue permanecer ouvindo, porque tem muitos afazeres, né? As pessoas estão muito preocupadas com muitas coisas, gente de Deus, mas muito preocupados com muitas coisas. É como Marta e Maria, né? A Maria estava sentada ouvindo Jesus na casa dela e a Marta correndo para lá e para cá e fazendo uma coisa e outra. E a Marta chegou e disse, mestre, não te importas que a minha irmã fica aí sentada aí contigo e eu aqui me matando em trabalhar? Aí Jesus olhou e disse para Marta, 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 tu te afadigas com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e uma coisa só para ela é necessária, ou seja, a palavra. Por isso tem que tirar tempo para Jesus. Se não tira agora em vida, como vai tirar depois? Abre teus olhos, por amor da tua vida espiritual, da tua família. Tem pais que morrem pelos filhos, leva teus filhos para a igreja. Você que é pai, você que é mãe, você morre pelos teus filhos. Dê Jesus para eles não morrerem eternamente. Muitos pais que têm tanta riqueza, prosperidade. Vou dizer aqui, pessoas que se tirasse o dízimo, olha só o que eu vou dizer, tirasse o dízimo, não ia nem fazer cócega na fortuna, na vida financeira da pessoa. E aí o que a pessoa faz? Ela leva o filho, a filha para a melhor faculdade e não dá Jesus. Os pais estão matando os filhos e levando tudo para o inferno. Porque quem não entrega a vida para Jesus em vida, quer seja muito rico ou muito pobre, não importa, vai para o inferno. Não te baseia por Lázaro e pelo mendigo. O ato está no crer em Jesus. Creia em Jesus. Gente, creia em Jesus. Toda hora eu vejo gente pobre morrendo, gente rica morrendo. Rico e pobre morre. Alguém fica para a semente. Então não sejamos bobos, estúpidos e nos entregamos totalmente ao Senhor, porque a nossa vida se esvai diante dos nossos olhos. Está passando assim, ó. Eu sempre falo isso. Não quero ser repetitivo aqui, mas tem coisas que tem que repetir. Porque, gente, é uma realidade. Se eu parar agora um segundo, eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que na casa da minha avó tinha um pé de cinamomo. Eu conto para a igreja isso, vou contar aqui na live também. Tinha um pé de cinamomo e aí tinha uma pareirinha, aquela uva pretinha, azedinha que a gente chamava. E aí é tão interessante, aquele pé de cinamomo, ele tinha um galho que ele fazia assim. Ó,
Ele tinha o tronco e aí um galho que ele fazia assim. E naquele galho eu e o meu irmão, lembro claramente. Eu ia embaixo do galho assim e pulava para encostar a mão nele, naquele galho. Aí chegou um tempo que eu comecei a encostar a mão nele. E chegou um tempo que eu me assentava nele. E hoje eu estou com 45 anos e foi ontem isso. Por isso presta atenção. Eu não sei que idade você tem, mas vai passar tão rápido que quando você perceber, é como eu tenho minha sogra, fez 80 anos agora, voou a vida dela. A nossa vida voa, pessoal. Você é um ser chamado para a vida eterna, por amor de Deus. Abre teus olhos para isso, não deixa o diabo te prender nessas mentiras e falácias do inferno. Por isso, não viva a tua vida com reservas. Eu volto a dizer, se alguém viver a sua vida e determinadas áreas, principalmente quando envolve dinheiro, a pessoa ter reservas com Deus, não ir para a igreja, não entregar a vida para Jesus por causa de dinheiro, meu irmão, ai gente, horrível isso. Não podeis servir a Deus a mamon, não podeis servir a Deus as riquezas. Por isso, seja fiel ao teu Deus. Amém? Amanhã eu estarei em Gramado, 15, 19 e 30, Rua das Violetas, 55, bairro Moura. Quarta-feira em Farroupilha, às 19h30. Júlio de Castilhos, 507, ao lado ali do Posto Modelo. E Deus vai abençoar muito em nome de Jesus. Lembrando também, você que é de outra cidade, outros lugares, não poderá estar naturalmente conosco. Eu vou orar por você e abençoar a sua vida. Amém? Um pedido muito importante eu faço para você. Nós estamos muito próximos de conquistar a nossa bênção em Farroupilha, sair do aluguel, construir a sede da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Nada luxuoso, uma coisa simples, objetiva, mas com propósito. Nós sairmos fora dos aluguéis que são pesados e altos. Então, se você sentiu o desejo de ajudar, ajude. Contribua com o reino de Deus. Ganhou uma causa na justiça, tira o dízimo, gente. Ganhou uma bênção financeira, tira o dízimo. Vai vender a tua alma. Quanto vale a tua alma? Jesus, ele deu a vida toda dele pela tua alma. E agora você bota preço na tua alma? Entende? Ah, se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Não, você não vai... Olha para mim, você não vai para o inferno porque não deu o dízimo. Você vai para o inferno porque não ama a Deus. Porque tudo é um ato de amor. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E o dinheiro também é uma coisa. E quem não vence isso vai para onde? Coloca a tua vida no dinheiro e tu vai ver onde é que tu vai parar. É aquela história, gente. As pessoas... Tem gente, eu vou dizer de novo, que não vai para a igreja, não é por causa do dízimo. Porque a pessoa tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ela, se ela tirasse a 10ª parte, não ia fazer nem mexer na vida financeira dela. Entende? Por isso que Jesus disse, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa tem tanto dinheiro que não faria nem mexeria nas finanças dela a 10ª parte do lucro que a empresa ganha todo mês. Mas o que acontece? Por que a pessoa não vai? Porque ela tem algo dentro do coração dela que impede ela de ser fiel a Deus. Porque a partir do momento, entenda uma coisa, que eu sou multimilionário, e eu tirando a 10ª parte, para mim é como se eu não tirasse. Tem problema espiritual, então não é só o ato de dizimar. Não, meu irmão, é o que impede da pessoa ser fiel a Deus. Por isso o dízimo não é uma imposição, é um ato de amor, onde você manifesta amor a Deus sobre o dinheiro. Por isso que Jesus disse, não pode servir a Deus e a mamon. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Só que aí entra um detalhe, o dinheiro que é que te dá? O diabo ou Deus? Deus. Foi ele que criou todas as coisas. Tem gente que faz pacto com o diabo. Aí o diabo oferece o quê? Aquilo que Deus criou. Ele só mente para o homem. Aí o homem estúpido faz o quê? Entrega a vida e a alma para o diabo por uma estupidez. Não, porque se eu entregar minha vida para o diabo, fazer uma aliança com ele, ele vai me dar dinheiro, prosperidade. Mas prosperidade com que, cara pálida? Sendo que, olha para mim, Deus é que criou todas as coisas. É aquela história, Jesus estava sendo tentado pelo diabo, olha a cara de pau de Satanás. Subiu num monte alto, né? No pináculo do templo e mostrou a glória de todos os reinos para Jesus. Olha a cara de pau dele. E aí ele disse assim, se tu prostrado me adorares, eu te darei a glória de todos esses reinos, porque a mim me foi entregue.
É um coitado Satanás, não criou nem uma agulha, nem a cabeça de um alfinete, nem uma grama não criou. E aí ele pega, porque o pecado de Adão e Eva, né? Aí ele entra na terra e ele se achou o dono de tudo, né? Porque eu que sou agora o... Que nada, gente. Jesus veio e deu um cacete nele, diz para ele assim, ó, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. E o capeta, opa, bateu em retirada. Por isso o diabo ele oferece para muitas pessoas aquilo que Deus criou. E aí a pessoa faz uma aliança com Satanás. Não é melhor fazer uma aliança com Deus? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Amém? Se você sentiu o desejo de ajudar, ajuda, contribua. Nós estamos adquirindo, temos que adquirir o terreno, depois a construção do templo. Amém? São duas coisas que vão ser feitas juntas simultaneamente. Então ajuda, gente. É uma guerra, mas Deus vai dar a vitória e já está nos dando a vitória em nome de Jesus. Mas depende disso, do amor dos filhos de Deus. Eu sempre digo uma coisa, filho de Deus ama a obra de Deus e serve a Deus. Quem não é ainda de Deus, quem não está ainda na mão do Senhor, quem não entregou ainda a vida para Jesus, vai servir e serve as coisas do mundo. Tem prazer nas coisas do mundo. Nós que somos de Cristo temos prazer nas coisas de Cristo. E glória a Deus por isso. Amém? Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal. Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Se você é uma pessoa que tem condições de dar uma grande oferta, entre em contato conosco ou deposita a oferta aí, né, na conta da igreja. Só o terreno, para você ter uma ideia, é um custo de 130 mil reais, só o terreno. E Deus, eu mesmo sou ofertante dessa obra, desse projeto, com recursos meus particulares, e eu sou pastor. Antes de pedir, eu mesmo faço. Isso é uma coisa, um princípio que eu sempre aprendi pela palavra, porque eu não posso pedir algo e eu não posso pregar sobre algo que eu mesmo não vivo. Então, antes de pedir para você dar uma oferta, eu mesmo sou ofertante. Eu preparei uma oferta minha, coisa particular minha, aonde é mais de 1/3 do valor do terreno. Se você deseja ajudar, ajude em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço. E amanhã, lembrando, estarei em Gramado, 15, 19 e 30, Rua das Violetas, 55, bairro Moura. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fica na paz de Cristo.